Primeiramente, aí, obrigado, Conzat, né, o pessoal aí também da equipe do VMAG São Paulo. É, Participando aqui como apresentador é a minha primeira vez, mas já participei aí de outros VMAGs. E esse, inclusive, foi um convite que o Conzat tinha feito para mim há um mês atrás. Aí eu estava saindo de férias, aconteceu um VMAG online, aí eu voltei de férias, ele me convidou de novo e, né, aqui estou eu aí, preparei um material para vocês para falar sobre o VMware HCX. Um pouco sobre mim, né? Eu estou trabalhando na VMware aí como Senior Consultant há 8 anos. Com virtualização, está quase nos seus 15 anos aí de virtualização, né? Startei lá atrás com Citrix, Hyper-V, né? E aí vim para o mundo VMware, né? Aí aqui, pessoal, vou compartilhar com vocês, então, qual que é o objetivo, né, que eu pretendo estar passando aqui com vocês, né? Então, eu vou passar, dar um overview sobre o HCX, vou mostrar algumas topologias que acabam também sendo exemplos de cases. Vou estar dando uma passada também em relação à parte de serviços, requisitos, parte de limites que o HCX tem, a parte de licenciamento do HCX, três cases, né? Dois deles aqui no Brasil, né? Dois deles eu consegui participá-los tanto em migrações quanto em implementações e troubleshoots. E no final espero fazer também um hands-on lab aí com vocês, né? Mostrando ali um pouco a interface do HCX, né? E óbvio, né? Eu sei que parte das pessoas que estão aqui, né? Acho que até em outros debates anteriores aí já foi falado um pouco sobre HCX, né? Então, aqui é um overview desde do básico, né? Talvez para quem não conhece o HCX vai conseguir sair daqui sabendo conhecer um pouquinho, e vai trazer alguns cases ali, e um desses cases é justamente uma migração de uma infraestrutura Hyper-V para o ambiente do VMware, né? Então, é uma migração que eu participei. Não é uma migração que a gente está muito acostumado a fazer, né, a ter esse tipo de migração, então acho que por isso talvez seja novidade para muitos aí, mas o HCX já faz isso há bastante tempo, né? Óbvio, ali com as suas partes de licenciamento, que eu também vou tocar nessa parte de licenciamento, e, e é isso, pessoal, né? Então, começando aqui com o HCX, né? O HCX é a plataforma de migração, né? Mobilidade, e muito mais, né? Tem um pouco mais aí do que o HCX faz, por exemplo, a parte de desastre, né? Ele tem uma parte de recuperação de desastre que a gente consegue fazer também com o HCX, que é bastante interessante. Para esse próximo slide aqui, eu quis trazer ele mais com um cenário compartilhar ele mais com um cenário de, geralmente, as barreiras que a gente tem, que os clientes enfrentam, né, quando eles pretendem migrar sua infraestrutura on-premise, seja ela para uma infraestrutura, para uma cloud privada ou para uma cloud pública, né? Então, o cliente tem problema com incompatibilidade, tem problemas de cross-site, né, problemas de rede. Às vezes o cliente consegue levar uma infraestrutura dele para um ambiente da cloud, mas ele não consegue trazer de volta. Tem interrupções de negócio. E o que não está citado aqui também, mas que é uma barreira aí para muitos clientes, é a questão do prazo, né? O prazo da migração, né? A velocidade que essa migração vai acontecer. E o HCX, ele é muito robusto em resolver todos esses problemas e essas barreiras aqui, né? Porque ele permite migração sem tempo de inatividade, né? Óbvio, né? Novamente, essa parte de tempo de inatividade depende ali do seu tipo de licenciamento, mas ainda assim ele permite migrações de massa. O HCX ele funciona com qualquer versão do VerSphere a partir da 6.0, tá? Então essas últimas versões do HCX que está na 4.4, o ambiente VerSphere ele precisa ser 6.0 mais, tá? Para poder fazer esse tipo de migração. E ele é uma solução que ela é fornecida como serviço, né? Então ele não é aquele virtual appliance que você baixa, implementa e tem que baixar outros diversos virtual appliances para poder ter a solução, né?
O HCX, você baixa um primeiro OVA, né, que é o HCX Cloud, e a partir desse OVA, os outros serviços, eles são adicionados pela própria interface do HCX Manager, de forma muito dinâmica, né? Então, falando um pouco sobre a parte de serviços do HCX, tem o Hybrid Interconnect Service, né, que é justamente aí o serviço que fornece essa parte de replicação e a migração dos servidores. O Optimize Optimization Service é um serviço bastante utilizado quando a gente tem links com ou baixo link ou alta latência, né? Então a gente utiliza o One Optimization Service, ele consegue fazer dedupe compress dos pacotes. O Cross Cloud vMotion Migration Service é justamente o vMotion, né, que a gente já conhece lá no ambiente do VMware. Eu vou estar falando um pouquinho nos slides mais à frente algumas limitações de cada um desses aqui, inclusive dessa parte do vMotion. A gente tem o Book Migration Service, né, que é o que permite aí a gente fazer as migrações em massa, né? Então a gente consegue criar grupos e fazer essas migrações desses grupos que são selecionados em massa. Também tem ali, eu vou passar também sobre a parte de requisitos e a parte de limitação. A gente tem o RAV, que é o Replication System vMotion. Ele é parecido com o Book Migration, só que a diferença aqui é que você consegue fazer essas migrações em massa sem interrupção, né? Então, a diferença deles é licenciamento, né? O Book Migration Service está disponível a partir da licença Advanced, e o RAV você precisa ter a licença do HCX Enterprise. O Network Extension Service, né, é o que permite aí a gente mover as máquinas virtuais, mantendo seu endereço IP, mantendo seu MAC address, né? Então, ele faz essa extensão L2. O Disaster Recovery Service, que é justamente a solução de DR que o HCX possibilita, tanto você fazer DRs para cloud privada, né, ou você selecionar máquinas, né, ou fazer o DR desse seu site para cloud, né. Então, o Disaster Recovery Service, ele possibilita fazer isso e é uma solução que está disponível já na versão Advanced. E o Essa System Migration Service é justamente o serviço que possibilita aí fazer as migrações de infraestrutura não VirSphere, né? Ou seja, quando eu falo isso, eu estou falando de infraestruturas que vêm do KVM, infraestruturas que vêm do Hyper-V, que é justamente um dos cases aí que eu tenho para poder passar para vocês. Aqui eu vou dar uma passada nas topologias, né? Em alguns exemplos de topologias, né? E pega essas topologias aqui, como também, né, de repente, um exemplo de um case para um cliente, né? Um case para a sua empresa, né? Então, quando a gente fala de HCX, né? Uma das topologias que a gente tem é essa de single site, né? Então, aqui, ela poderia ser tanto o meu destino, né? Uma cloud pública, né? Ou o meu destino, uma cloud privada, né? Então, aqui eu tenho no site de origem um HCX com os seus serviços, né? Fazendo essa interconexão criptografada, né? Com interconnect, que cria um túnel de VPN para poder fazer essas replicações. E do meu lado de destino, eu acho legal citar que a gente precisa ter o NSXT, tá? Obrigatoriamente precisa ter o NSXT. Na origem, eu não preciso ter o NSXT, né? E aqui eu tô mostrando uma topologia que é um para um, né? Então, tem o HCX Cloud de um lado e tem o HCX Connector do lado da origem. Aí, aqui, uma outra topologia quando eu tenho múltiplos sites, né? Essa topologia aqui, eu trouxe ela para vocês aqui, que ela é bastante, seria, por exemplo, um cenário aí que a gente está fazendo uma consolidação de data centers, né? Então, eu tenho 2 data centers lá na origem e eu vou consolidá-los, né? Ou para uma cloud privada ou para uma outra cloud pública, né? Então, como que eu faço isso, né? Do meu lado de destino, eu consigo ter apenas um HCX, né? Apenas um HCX Cloud aqui. Porém, nas minhas origens, obrigatoriamente eu preciso ter um HCX Connector em cada um dos lados, né? E aqui eu faço a separação da parte de Network Profile, Service Mesh, fica 100% independente, mas tudo para um HCX apenas. E aí, fazendo um paralelo a isso,
Aí eu trouxe um outro aqui também, que aí é o contrário, né? Eu tenho um site de origem e eu quero mandar eu quero fazer essa migração para dois ambientes com destinos diferentes, né? Então, um cenário onde eu vou ter um HCX Connector na minha origem e um HCX Cloud em cada um dos destinos. E aí, falando um pouco sobre as opções de migrações, né? Então, o HCX ele tem algumas opções aí de migrações, né? O Code Migration, que é justamente fazer a migração da máquina virtual a frio, né? Para essa migração, ele usa um protocolo que se chama VMware NFC. O HCX vMotion é justamente o vMotion que vocês já conhecem, né? Mover uma máquina virtual de uma origem para o destino e conseguir também fazer essa volta. Book Migration, eu consigo fazer essa migração em massa, né? Crio grupos e consigo fazer essas migrações em massa. O estado de replicação da máquina, a transferência, ela é online. O status da máquina é online, só que ele tem intermitência. O OS System Replication é justamente o RAV, né? Aí, essas duas soluções abaixo aqui são as soluções que estão disponíveis aí, são os serviços que estão disponíveis com o HCX Enterprise, né? Eu consigo fazer tanto a parte de replicação quanto a parte de migração da máquina online. E o S-Assistant Replication é justamente eu trazer máquinas virtuais do KVM ou Hyper-V para a minha infraestrutura VM, né? Eu consigo fazer isso online, mas eu tenho um downtime bem parecido com o que temos aqui no Book Migration. Requisitos do HCX, né? Então, para o HCX, como HCX Manager, a gente aqui estão os requisitos. Todos esses serviços do interconnect para baixo são serviços que o próprio HCX faz a implementação, né? Então, conforme for o case que você vai precisar usar, né? Os serviços que você vai precisar habilitar, ele vai fazer deploy desses componentes, e esses componentes têm os seus requisitos ali de hardware, de CPU e memória. Obrigatoriamente precisa ter acesso a duas URLs, principalmente quando você vai fazer a implementação do HCX, você vai registrar o HCX Manager, né? Então, precisa ter conexão HTTPS para esses dois endereços, né? Então, ou o servidor HCX dele precisa sair para a internet, ou precisa configurar um proxy para que ele possa acessar essas duas URLs aqui. Para não ficar muito extenso, eu não coloquei aqui quais são as portas, mas eu deixei aqui o link. Se alguém tiver mais curiosidades aí, depois eu posso compartilhar aí no chat. Aí aqui a parte de limites, né? Então, por HCX Sidebars, eu consigo ter para um HCX Manager configurar até 25 pares. Service Mesh, aqui está como 32, né? Pensa aqui num ambiente que eu vou ter 2 HCX, né? Esse número seria 64, tá? Então, 32 em cada lado. Interconnect X Appliance é um interconnect para cada Service Mesh. O mesmo serve para o HCX One Optimization. E HCX Book Migration, a gente consegue fazer simultaneamente até 250 máquinas virtuais sendo migradas. Aí o parêntese que eu coloco aqui é 250 desde que você tenha mais de um interconnect, né? Se você estiver utilizando apenas um Service Mesh, por exemplo, esse limite ele cai para 200. O vMotion é né? Simultaneamente você vai fazer apenas um vMotion, os demais ele vai enfileirando para poder startar o próximo, depois que ele finalizar. O mesmo serve para o Code Migration. Para o RAV, simultaneamente a gente consegue fazer migrar até 200 máquinas virtuais. E quando a gente fala do Accidental Migration, o OSAN, a gente está falando de migrar até 50 VM disks, tá? Para cada Service Mesh. Aí o parênteses que eu coloco aqui quando a gente está falando dessa solução, eu consigo estender meu ambiente para até 4 Service Mesh,
que vai me possibilitar aí fazer até 200 VMDisks. E a parte de VMware Protection, que eu falei lá atrás sobre o serviço do HCX, a gente consegue fazer um protection de até 500 máquinas virtuais. Aí, puxando agora um pouco aqui na parte de cases, né? Eu não vou colocar, não citei nomes aqui de clientes, mas foram cenários de consolidação de data centers, né? E transformação de ambientes legados para o ambiente do VCF. Né? Então, aqui foi um cenário bastante interessante que a gente trabalhou. Em números de máquinas aí, eu posso falar que deve ter passado aí de umas 10 mil máquinas virtuais que foram migradas, né, para esse case aqui. Esse aqui é um case do Brasil. E óbvio, né, isso não acontece só com solução implementada, né, só HCX implementado. Tem todo um trabalho que precisa ser feito, né, e que ele é feito aí, que é o trabalho de analisar os ambientes, criar um plano detalhado do que vai ser migrado, ter o engajamento das equipes, ter plano de comunicação, ter as mudanças, as janelas ali programadas junto com o cliente e monitorar, né? E aqui eu coloquei como requisito secundário, não que tenha ligação com esse case, mas os requisitos secundários para uma migração, por exemplo, dessa, em termos do ambiente legado que você vai estar migrando, como eu mencionei lá atrás, vCenter, SX, 6.0 para cima, Book Migration, Hardware Version, se você for fazer Book Migration, Hardware Version precisa estar 7 ou mais. Se for fazer vMotion ou utilizar o RAV, Hardware Version acima da versão 9, discos compartilhados não são suportados, tá? E NSXT 2.4 ou mais. Aí aqui, para esse segundo case, é justamente um case de migração do Hyper-V, né? Então aqui a gente usou justamente o System Migration para poder fazer essa migração, né? E aí foi um cenário que a gente pegou, onde o data center do cliente ele ia ser desativado, né, na origem, e o prazo de migração aqui ele era extremamente importante porque o atraso daquela entrega ia acarretar multas para o cliente, né? Então, não tem outra solução mais robusta para fazer isso e trabalhar bem essa questão de prazos aqui, né? Então, em termos de migração de Hyper-V, de máquinas que estavam no Hyper-V, aí foi de aproximadamente 200 máquinas virtuais que foram migradas, com uma média de migrações aí de 30 máquinas virtuais por janela, 30 às vezes mais, às vezes um pouco menos. Aí no próximo slide aqui, um pouco como foi essa arquitetura, né, dessa migração, né? Então aqui o ambiente do Hyper-V, obrigatoriamente do meu lado da origem, eu preciso ter um vCenter de origem, né? Eu preciso subir um vCenter, se eu não tenho um vCenter lá na origem, eu preciso subir um vCenter, que é o vCenter que vai hospedar os meus servidores, os meus serviços do HCX, né? Então nesse caso aqui dessa migração, a gente teve dentro desse vCenter da origem, ficou o HCX Connector, ficou os Interconnect, ficou o SGW, né, o Sentinel Gateway. E do lado de destino, NSXT, obrigatoriamente. Na origem é o SGW, no destino a gente precisa ter o SDR e o Interconnect, né? Então, essa aqui foi a arquitetura implementada lá e o que possibilitou fazer essas migrações e, além disso, né, feito toda essa parte de implementação, desenho, obrigatoriamente precisa instalar um agent no servidor Windows e nos servidores Linux, tá? Aí eu vou mostrar, fazendo a Horizon Lab, eu consigo mostrar como que eu faço download desses pacotes para poder passar para o cliente, né? E aí essa instalação, inclusive, ela pode ser feita utilizando alguma automação. Aí aqui um pouco sobre o que é suportado, né? Quando a gente tá fazendo uma migração, essa System Migration, né? Então, em questões de sistema operacional Windows, quais sistemas operacionais Windows eu consigo trazer do KVM ou do Hyper-V para a infraestrutura do VMware? Quais sistemas eu consigo trazer do Linux, do Hyper-V e do KVM
para a infraestrutura do VMware, e a gente tem ali algumas limitações também do que não é suportado, né? Então, algumas partições, né? Não há suporte para sistema de origem Windows configurado como Node Cluster, né? Então, se tiver um Node Cluster, eu preciso desmontar aquele cluster, né? Eu preciso tirar o bus sharing lá do Hyper-V. Consigo converter NP-IV? Consigo, né? Que é o RDM que a gente tem no VMware, no Hyper-V a gente chama como NP-IV, mas precisa se atentar que um cluster, se for migrar um cluster Microsoft, é possível migrar. A gente teve um cenário que a gente fez essa migração nesse case anterior, mas o cluster no destino ele precisa ser remontado, né, como o VMDK Disk Cluster. Aí esse terceiro case aqui é justamente um case que não, esse é um case que não é do Brasil, né, mas eu quis trazer ele aqui para vocês, que era justamente um cenário onde o HCX entrou com uma solução aqui para poder fazer essa migração cloud to cloud, fazer data protection do ambiente na cloud e fazer essa parte de migração on demand, né? Então, você consegue manter suas aplicações lá, né, através de, óbvio, Network Extension aqui, e sem trocar IP, sem trocar MAC address, e estender isso tanto para cloud privada, tanto para cloud pública. Aí, parte de licenciamento. O que a gente tem no licenciamento do Advanced e o que a gente tem no licenciamento do Enterprise, né? Então, no Advanced a gente tem o Hybrid Interconnect, o Optimization, Book Migration, Live Migration e Migration e Disaster Protection. Na versão Enterprise, aí a gente tem o RAF, né? O Application Assistant Migration, que é justamente o que vai possibilitar aí fazer as migrações em massa sem downtime. A gente tem o Assisted Migration, que é o que vai possibilitar fazer as migrações de ambientes, né, a partir de KVM ou Hyper-V para ambientes VM. E a gente tem também o Traffic Engineer, né? Tem o Traffic Engineer, que é o serviço que ajusta o tráfego das migrações de maneira mais automatizada. Mobility Group, né? A gente tem aqui também o Mobility Group. Ele vai oferecer flexibilidade para você conseguir gerenciar seus grupos de máquinas por aplicativos, redes ou pods. E o que mais aqui? E a gente tem o MON, né, que é o Mobility Optimized Network, né, onde as extensões né, com o Network Extension habilitado, né, para o MON, ele visa melhorar toda a parte de tráfego aí dos servidores migrados. Eu acho só legal aqui, dar só uma volta aqui mais no Traffic Engineer, né, quando a gente vai fazer um Network Extension, né, a gente consegue usar o Traffic Engineer. E isso otimiza bastante, porque a máquina virtual ela foi para a cloud, ela não precisa fazer sempre esse caminho de ida e volta, né, para consultar seu gateway, né? Então, a gente habilita no Traffic Engineer, que está disponível através da partir da versão Enterprise, ele faz isso no seu próprio destino. Aí aqui, senhores, eu quis trazer um Manage Pack que está disponível para o HCX, né, que pode ser baixado aí para o vHops, né, habilitando alguns alertas, alguns dashboards, né, aí através desses dashboards também tem alguns reports, pode criar reports customizados, né, reports de migrações, como também reports automatizados aqui, mais customizados na parte de alertas. E aqui eu deixo as referências, né, então algumas referências que foram usadas para a criação aí desse material. Deixo também, compartilho meu blog também, que está bem no comecinho, né? Meu LinkedIn, meu e-mail. E vou abrir aqui um hands-on aqui com vocês. Hoje vai ter 2 demos, que legal. Assim que é bom. É o ponto-chave aqui do Zemang, né?
Sempre tem que ter uma telinha. Não, maravilha. A ideia eu abrir um hands-on aqui e mostrar mesmo um pouco sobre a interface ali do HCX, né? Só um minutinho, pessoal. Tá carregando aqui, eu já compartilho a tela. Só mais um minutinho, que é justamente o que a Juliana comentou lá no começo, né? Sem pressa, meu amigo. Tá bem ao vivo, né? A última coisa que a gente tem aqui hoje é pressa. Já estamos aqui no final do nosso evento, praticamente. Temos aqui a demo do Bruno. Se não der certo também, não tem problema. Aí a gente pode cobrar para você voltar depois. Então é sempre bom que não dá certo. Se não dá certo, ninguém fica triste. Você pode voltar a conversar com a gente. Exatamente. Mas vai dar certo. Vai sim. Pronto, abriu. Deixa eu compartilhar a tela aqui, vou aumentar um pouquinho o zoom aqui, para não ficar... Só mais uns minutinhos, pessoal. Beleza. Beleza. Tá na tela aí, Juliana? Tá na tela. Tava mutado, né? Tá sim. Tá muito pequeno para vocês ou não? Não muito, mas pode dar um É. zoom aí ali no lab em si, que acho que é bom. Um control mais maroto. Aí, já deu Dá uma uma melhorada? melhorada. Já deu uma melhorada. Então, beleza. Então, vamos lá. Eu vou acessar aqui. Aqui eu tenho o vCenter na origem. Aqui eu tenho o vCenter no meu lado B. E aqui eu tenho o meu HCX. Então, aqui eu já tenho uma estrutura na origem com alguns serviços, né? Então, o SGW que eu comentei na apresentação, né? Nesse hands-on lab aqui a gente consegue simular uma migração de um ambiente Hyper-V. E do outro lado, eu vou ter o meu SDR, né? Que é o meu Data Receiver, justamente como destino aí para poder receber essas máquinas virtuais. Então, pensando lá naquele case que eu mostrei, no case de Hyper-V, né, a gente teve justamente uma infraestrutura bem parecida com essa construída, né, onde a gente tinha aqui somente as máquinas do HCX, obviamente, né,
para poder mover um workload, né, para um ambiente de destino. E lembrando que no destino a gente precisa ter o NSXT. Aí um pouco ainda sobre o case, né? Quando você fizer o deploy do S-Assistant Migration, né, através da parte de Service Mesh, né, aqui no Service Mesh é onde eu crio e habilito os serviços. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Antes ele tem alguns pré-requisitos ali que precisam ser configurados, né, da parte de computer, que é justamente aonde esses appliances eles vão ser hospedados, né? Então, eu preciso configurar tanto um computer para a origem, quanto um computer no site de destino. Feita essa configuração, aí aqui eu consigo ir lá e selecionar os serviços que eu vou usar, né? Então, quais serviços eu quero usar para poder fazer uma migração de uma infraestrutura, né, KVM ou Hyper-V para o ambiente do VMware, né? Então, você vai precisar habilitar o S-Assistant Migration, né? Lembrando que precisa ter ali o licenciamento Enterprise para poder habilitar isso. E se eu for usar o Network Extension, né, habilitaria ele aqui também. Aqui eu vou selecionar os meus Network Profiles, né, os IPs que vão ser usados aí para poder fazer o deploy desse Service Mesh. Ele dá um review da topologia. Aqui eu vou dar apenas um nome aqui. Vou deixar ele finalizando aqui. Não sei se vai ter capacidade lá para finalizar, mas o processo para você subir um serviço é justamente esse, né? Depois que você criou o Computer Profile, criou o Network Profile, você vir aqui na parte de Service Mesh, configurar e selecionar os serviços que você vai usar. Feito isso, né? Feito lá o deploy do meu SGW e do meu SDR lá no site de destino, no próprio HCX Manager, a gente acessa ele e baixa os pacotes que precisam ser instalados nas máquinas do Windows, que vão ser migradas, né, e nos servidores Linux, que vão ser migrados. E aqui no Manager Sentinel Software, ele mostra para mim se já tem algum servidor lá do lado do Hyper-V que está com esse agente implementado, né, e se ele está conectado ou não. Então, aqui seria o status aí para poder iniciar essa migração. Para startar uma migração, a partir de Migrate, eu vou selecionar um ambiente aqui que eu vou estar migrando, né? Então, é um ambiente que eu vou usar, é o NovaSphere Inventor, né? Justamente um ambiente que a origem dele não é VM. Daí, nessa próxima tela, ele já vai carregar para mim se o Sentinel Agent está implementado, então ele vai listar todas as máquinas virtuais que tem o Sentinel Agent instalado no servidor, seja ele Linux ou Windows. Eu seleciono a máquina, dou um nome para o grupo. Dou um add no servidor. E aqui na parte de Transfer Placement, eu vou selecionar o meu container que vai estar recebendo o meu computer que vai estar recebendo essa máquina, né? Então, no caso lá, eu tenho um cluster com um host SX apenas, uma folder que eu vou estar levando essas máquinas, um storage, aqui eu já consigo definir uma policy, formato do disco que eu pretendo levar, e aqui na parte de Migration Profile, por ser uma migração que eu estou levando no servidor do Hyper-V, ele vai habilitar somente o S-Assistant Migration. Aqui eu seleciono a rede que eu vou estar levando esse servidor, né? Então, eu vou selecionar uma rede aqui, né, aleatória mesmo.
roda um validate. Validado com sucesso. Dá um save. E dá um go. Aí os próximos passos aqui, pessoal, seria justamente acompanhar essa parte desse sync, né, que ele vai fazer com a máquina que está no Hyper-V e começar a fazer essa parte de start das replicações, né, e fazer a migração. Acho que isso aqui pode levar alguns minutos aí. Acho que vai acabar estendendo aqui, né? Então, mas acho que deu para vocês acompanharem aqui, né, como que eu faço a migração, como que eu habilito e crio um service mesh para uma migração de uma infra Hyper-V, como que eu baixo o agent que precisa ser implementado em cada uma dessas máquinas e, né, como que eu start essa migração aqui dentro do HCX.